Então hoje a gente vai falar sobre por onde que você começa então a fazer o seu salário sobrar, né? A gente sempre tem um lugar que é o nosso começo ali. Normalmente a gente começa por onde a gente tem controle. De fato a gente consegue ali determinar o que vai sobrar, determinar como que isso vai fazer acontecer para que o salário sobre. Então assim, é por esse caminho que a gente vai. Não adianta você querer deixar para fazer o seu salário sobrar quando você começar a ganhar mais. Ou então quando alguma coisa acontecer, porque isso não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Os seus gastos, o seu padrão de vida, o que você faz com o seu dinheiro. Então assim, como que você usa? O que você faz no seu lazer? O que você faz nos finais de semana? Qual é o seu estilo de vida, no sentido, você gosta de coisas luxuosas que não cabe dentro do seu salário? Como é que funciona tudo isso? Então são essas coisas, os seus gastos, que estão sob o seu controle. A forma como você usa o seu dinheiro que está sob o seu controle. Os seus hábitos financeiros, o fato de você anotar seus gastos, o fato de você organizá-los por categoria, fazer o seu planejamento financeiro, é isso que está sob o seu controle. Então é por aí que a gente começa. Mas isso também pode ser um pouco mais avançado, né? Porque a gente precisa de uma mudança de pensamento, de consciência e tudo mais. Então o que está nas nossas mãos que a gente já pode fazer assim, posso começar por aqui, posso começar agora? O nosso padrão de vida. Então, o nosso padrão de vida, ele está totalmente sob o nosso controle. É a gente que escolhe onde que a gente vai morar, que casa que a gente vai morar. É a gente que escolhe quais os móveis que a gente vai comprar. É a gente que escolhe qual carro que a gente vai ter, qual a roupa que a gente vai vestir. Então, tudo isso é o que está sob o nosso controle. E é por aqui que a gente começa. A gente começa, então, pensando, como que é o meu padrão de vida? Em que situação que ele tá? Ele permite que eu faça com que o meu salário sobre ou não? E aí, é partindo disso que você pensa, não tá permitindo que o meu salário sobre, então preciso mudar aqui. E a gente precisa lembrar que é o seguinte, nós, seres humanos, somos seres adaptáveis. Então a gente tem uma alta capacidade de adaptação que a gente precisa aproveitar dentro da nossa vida financeira. Muita gente fala assim, mas não dá pra fazer o meu salário sobrar, não consigo, não dá, não posso, sem nem tentar. E você precisa tentar, você precisa tentar para que você perceba onde que está o seu problema, para que você enxergue, aqui eu não consigo resolver sozinha, é isso daqui que tá me emperrando, eu preciso resolver isso para que eu consiga dar o próximo passo. Então você precisa ao menos tentar. Porque o que acontece? Muitas mulheres falam assim, não dá, não consigo, não tentou. Mas só que se ela ficar desempregada e ela não tiver uma fonte de renda, o padrão de vida dela vai mudar drasticamente. Praticamente ele dá água pro vinho. Porque se ela não mudar aquilo, ela não vai ter como se alimentar, ela não vai ter como pagar as contas dela, ela vai ter a luz cortada, a água cortada. Então é tudo que ela não quer. E para que isso não aconteça, o que ela faz? Ela se adapta à nova realidade. Então, se você tem a capacidade de se adaptar a uma realidade, quando você é imposta a isso, quando você perde o seu emprego, você é obrigado a fazer isso, você também tem como fazer isso por conta própria. O que vai definir isso se você está comprometida ou não? Uma vez que você está comprometida a fazer o seu salário sobrar, então você também está disposta a reduzir o seu padrão de vida, a se adaptar dentro desse novo padrão de vida para que você possa ter o seu salário sobrando todos os meses. Então, partindo desse princípio que a gente começa por onde a gente tem o total controle, que é o nosso padrão de vida, então o que você precisa fazer aí? Revise o seu padrão de vida. Então, comece a analisar. Se o seu padrão de vida, se o seu salário não está sobrando, você precisa reduzir o seu padrão de vida. Se você está com dívidas, você precisa reduzir o seu padrão de vida. Para que você tenha dinheiro sobrando ali, para que você consiga usar esse dinheiro que está sobrando, ou que vai sobrar, para poder ir quitando também essas dívidas. Para que quanto menos dívidas você tiver, mais salário você tem sobrando. Mais você vai conseguir ter dinheiro sobrando. Quanto menor faz parcelas das suas dívidas, melhor para você, porque mais dinheiro você consegue fazer sobrar. Quanto for o menor tempo das suas dívidas, melhor para você, porque você vai ter mais rápido, mais dinheiro sobrando também. E aí você pode ter, lembrando sempre, né, quando a gente tem o nosso salário sobrando, a gente tem aí a possibilidade de ter uma reserva financeira. Então, se alguma coisa acontecer,
você tem de onde tirar dinheiro ali para resolver o seu imprevisto e não precisar entrar em mais dívidas. Então, em todas as condições em que você não consegue fazer o seu salário sobrar, revise o seu padrão de vida, porque possivelmente o seu padrão de vida é que está consumindo todo o seu salário, tá? Tem pessoas que falam assim, mas é por causa das dívidas. Ok, mas uma vez que você entrou em dívidas, agora você precisa sair dela. E pra sair dela, você precisa fazer alguma coisa. Não dá simplesmente pra você ficar esperando, porque possivelmente, qual é a chance maior que aconteça? Que você não consiga sair e você você adquira novas dívidas ou dívidas ainda maiores. Então, pense sempre. Tô com dívidas, revise o seu padrão de vida para que você consiga reduzir. Se você está usando o limite da sua conta corrente, ou você está usando o seu cartão de crédito para pagar suas contas, também revise o seu padrão de vida, reduza ele. Porque significa, isso é um sinal claro para você que você está gastando mais do que você pode, que você, por alguma razão, você está vivendo acima do seu padrão de vida. O que você pode perceber? Você pode falar assim, Artena, mas eu não estou vivendo acima do meu padrão de vida, por quê? Não tô tendo luxo, não sei mais o que, mas o que me impede são as dívidas. Então, tá aí um problema. Você não consegue fazer o seu salário sobrar por causa das suas dívidas. E para que você consiga se livrar das dívidas, você tem que fazer alguma coisa. Ou você reduz seu padrão de vida, ou você busca uma renda extra, alguma coisa. Mas você precisa mudar aquilo dali para que você tenha a possibilidade de ter uma estabilidade financeira, para que você tenha condições de falar, ok, sou uma pessoa sem dívidas, meu padrão de vida está aqui compatível com o que eu ganho, estou conseguindo, além de pagar as minhas contas, além de ter o meu lazer, também consigo fazer o meu salário sobrar, posso ter agora uma vida financeiramente tranquila. E aí você não precisa viver dentro de um caos financeiro em que a falta de dinheiro ela determina o que é que você vai fazer, o que é que você vai comprar, para onde que você vai ou para onde você deixa de ir. Então, em todas as situações que o seu dinheiro não sobre ou que você esteja usando, pegando dinheiro emprestado, seja no cartão de crédito, seja com o limite da conta, para poder conseguir pagar as suas contas, você precisa revisar o seu padrão de vida. Tá? Então, sabendo que para que a gente consiga, para que a gente possa começar, a gente precisa, o ponto de partida é reduzir o nosso padrão de vida. Então, o que você faz? A primeira coisa é você descobrir qual é o seu padrão de vida real. Não ficar simplesmente chutando, imaginando, porque tem muitas mulheres que falam assim, então, eu gasto mais ou menos aí R$2.000 por mês. Só que ela nunca parou para fazer as contas para saber se é aquilo mesmo. Porque tem muita coisa ali que tá embutida, mas que tá passando despercebidas por ela, porque acaba sendo um ponto cego. Por exemplo, ela considera que ela gaste 2.000, só que ela esquece de colocar a manutenção do carro, ela esquece de colocar os gastos que ela tem extra com o lanche ali do dia a dia. Ela tá considerando só o quê? As grandes coisas. É o supermercado, é o combustível, é o aluguel, é a água, a luz. Então ela só considera esse macro e esquece das pequenas coisas. Às vezes ela tá pagando anuidade de cartão de crédito sem necessidade nenhuma e não tá nem percebendo. Então você precisa colocar todos os seus gastos na ponta do lápis para você conseguir descobrir qual é o seu real padrão de vida. Quanto que de fato você gasta por mês de verdade? É 2.000? É mais que 2.000? Então tem muita mulher também que não leva nessa conta, por exemplo, as dívidas que ela tem. Então ela deixa pra lá e aí tem muita aquela cobrança, né? Tipo, chegar no final do mês alguém te cobrando porque você simplesmente esqueceu daquela conta. Esqueceu que você tinha aquilo pra pagar. Então quando você coloca tudo na ponta do lápis ali, escreve tudinho, você consegue perceber qual é o seu real padrão de vida. Então, para você descobrir seu padrão de vida, você faz uma lista de todos os seus gastos, todas as contas que você tem. E depois você soma isso tudo, para você saber quanto que você gasta por mês. Então, você vai somar todos os seus gastos fixos, todos os seus gastos variáveis, de água, luz, combustível, alimentação, tudo. E vai somar. Por exemplo, a soma todos esses gastos que você anotou deu R$2.000, então R$2.000 por mês é o seu padrão de vida. Então você gasta uma média aí de R$2.000. Se você ganha R$2.000, você tá vivendo o quê? Ali dentro do limite, certo? Se você gasta
R$ 2.000, mas ganha 1.800, você já sabe que você está vivendo ali acima do seu padrão de vida, que você precisa fazer alguma alteração. E lembra sempre que nós somos pessoas que temos alta capacidade de adaptação. Então, se você está gastando aí, se você ganha 1.800, está gastando 2.000, você já sabe que você tem como se adaptar para que você gaste apenas 1.200. A questão que você precisa fazer uma revisão nos seus gastos para que você consiga perceber onde que eu posso reduzir. O que é importante para mim? O que é prioridade? Isso é ótimo quando você faz essas anotações. Faz essa lista de todos os seus gastos e soma para descobrir o seu padrão de vida, porque ali você consegue enxergar quais gastos ali que são prioridades. Provavelmente a sua prioridade vai ser sua alimentação, vai ser a sua moradia, vai ser a sua água, vai ser a sua luz. Isso provavelmente vai ser a sua prioridade. Se você trabalha com seu carro, vai ser ali a manutenção do seu carro, vai ser o transporte, alguma coisa desse tipo. Então, assim, a partir desse momento que você descobre sua prioridade, você tem como definir, tá? Nesses gastos aqui eu não posso mexer. Meu dinheiro eu tenho que garantir que vai pagar isso daqui, e os outros gastos que são menos importantes para mim, sei lá, as saídas de final de semana, você pode reduzir isso. Os gastos que você tem com TV, com plano de celular, então você pode reduzir tudo isso. Então, sabendo que isso não é uma prioridade para você, não é determinante para te manter viva, para garantir a sua sobrevivência, então você pode pensar, tá, isso aqui eu posso reduzir para que eu pare de gastar os R$ 2.000 e comece a gastar apenas os 1.800, ou que eu pare de gastar 1.200 e volte e comece a gastar apenas os R$ 2.000 do que é o que eu ganho de verdade, que é o meu salário. Então, a gente precisa sempre pensar, descobrir primeiro qual que é o padrão de vida que você tem, para depois você começar a agir. E é por aqui que a gente começa. Vai dar preguiça? Provavelmente vai dar. Agora lembra, se você quer fazer o seu salário sobrar, você vai ter que de alguma maneira superar a sua preguiça. Às vezes não é preguiça, às vezes é uma questão emocional de você não querer encarar a sua realidade. De você ficar ali tentando empurrar com a barriga, para que você não consiga perceber o quão ruim está a sua vida financeira. Então, uma decisão que você vai precisar que seja muito mais forte. Então, a sua vontade de fazer o seu salário sobrar, a sua vontade de ter uma estabilidade financeira, a sua vontade de ter uma segurança de que se alguma coisa acontecer, você tem um dinheiro guardado, ela precisa ser maior do que o seu medo de encarar a sua vida financeira, ou a sua preguiça de colocar tudo na ponta do lápis e aí somar, para você perceber quais são os seus gastos. Então, só para deixar um pouco mais claro aqui para vocês, então tá. Quando você fizer essa sua lista e você somar todos os seus gastos, o que vai acontecer? Você vai comparar esses seus gastos com o seu salário. Por exemplo, se você ganha 2.000 e você gasta acima de R$ 2.000, você precisa reduzir o seu padrão de vida, para que você gaste no máximo R$ 2.000. Se você está gastando, porque isso já significa que você está acima do seu padrão de vida, tá? Se você ganha 2.000 e gasta mais que 2.000, você está acima do seu padrão de vida. Se você ganha 2.000 e gasta exatamente 2.000, você está numa situação de... você está no seu limite. Então, você está numa área de risco ali. Porque se acontecer o imprevisto, você não tem como tirar do seu salário, você não tem o dinheiro guardado, você não vai ter nada. Então, você vai ter que criar uma dívida e vai ser obrigada a fazer essa dívida se encaixar dentro da sua vida financeira para poder se livrar desse imprevisto que tem acontecido, tá? Então, quando você ganha 2.000 e gasta 2.000, você está vivendo ali dentro do seu limite. E a qualquer momento você pode virar uma pessoa endividada. Se o seu salário é 2.000 e você gasta menos que 2.000, então significa que você está vivendo abaixo do seu padrão de vida, o que isso é ótimo, porque você consegue assim fazer sobrar algum dinheiro do seu salário. E tendo dinheiro sobrando, você já sabe que você tem um dinheiro guardado para imprevisto, você já sabe que você tem um dinheiro guardado para que se você quiser viajar, você tem um dinheiro para viajar. Você sabe que você já tem um dinheiro guardado que se você quiser comprar algum móvel, alguma coisa, um celular novo, trocar de celular, seja lá o que for, você tem a possibilidade de comprar aquilo à vista e ter um desconto, que é muito melhor do que você ficar parcelando ali se você não vai receber nenhum benefício com isso. Então, são as possibilidades que você tem. Então, sempre que você puder, viva
Sempre que você puder, não. Comece a pensar agora em como você pode reduzir o seu padrão de vida para que você fique dentro dessa folga, para que você gaste menos do que você ganha. E você pode fazer isso, por mais que você ache agora, nesse exato momento que você não é capaz, você vai perceber que a partir do momento que você começa a executar isso, que você começa a anotar seus gastos, que você tem clareza das coisas que são importantes para você ali, e do que não é importante, você já vai começar a sua mudança. E aí você começa a ganhar consciência, você começa a pensar 2 vezes antes de comprar uma coisa que você sabe que não é tão importante, a comprar alguma coisa que você sabe que poderia esperar para ser comprada no futuro. Então você já começa a ganhar uma consciência de que é possível você fazer seu salário sobrar. E aí, dos primeiros momentos que você consegue reduzir seus gastos e que você não cria novas despesas, que é extremamente importante, porque não vai adiantar tu reduzir os teus gastos agora e no mês seguinte tu já enfiar uma nova dívida ali, ou então uma nova parcela, alguma despesa nova. Então, a partir do momento que você consegue fazer o seu salário sobrar e você não coloca uma nova despesa nesse lugar que está sobrando, você já consegue fazer o seu salário sobrar. Talvez ainda não seja o valor que você espera, talvez ainda não seja os 30% do seu salário. Mas já é alguma coisa, já pode ser uns 5%, já pode ser 1%. O importante é que você comece a criar o hábito de fazer o seu salário sobrar. E aí não importa se você vai começar a fazer sobrar 1% do seu salário, se você vai começar a fazer sobrar 10% ou se você vai começar logo com 30%. O importante é que você comece. E, então qual que é o ideal aí que seria pra você? O ideal é que esse seu padrão de vida, então a soma dos teus gastos, ela não seja superior a 30% a 70% do seu salário. Então, se você tem um salário de 2.000, é interessante que os seus gastos ele não passe de 1.400, para que você tenha ali 30% sobrando. 30% sobrando para você usar da forma que você quiser, 30% sobrando para você ir guardando para um imprevisto, para você deixar uma poupança, para você formar o seu pé de meia. Então, qual que é o ideal? É que você gaste menos do que você ganha e que esses gastos eles não passem de 30% do seu salário, ou de 70% do seu salário líquido, tá bom? Então, essa é um método de orçamento que a gente tem, que a gente usa, para que você consiga aí, ter uma referência de até quanto eu posso gastar do meu dinheiro, até quanto eu vou guardar do meu dinheiro, pra gente não simplesmente ir jogando. Eu ganho 2.000, quero guardar R$1.000. Só que muitas vezes você tá guardando R$1.000 chutando aí, indo na base da intuição, e isso acaba comprometendo a tua qualidade de vida, que daqui a 3, 4 meses você vai ficar de saco cheio e vai chutar o balde. Então isso não é interessante, você jogar a toalha. O interessante é que você consiga fazer sobrar 30% do seu salário, e aí esses 30% ele não comprometa a tua qualidade de vida, para que você consiga manter a constância, para que você consiga fazer o seu salário sobrar todos os meses. Se você faz isso na base da intuição, quero guardar R$1.000, e aí você cansa disso, você vai chutar a toalha, você vai se sentir frustrada porque você não conseguiu ter constância, você não conseguiu manter isso. E aí você vai começar a achar que isso não é pra você, que você não consegue fazer o seu salário sobrar. Quando na verdade você simplesmente usou a estratégia errada, o método errado, só isso. Mas que você pode sim fazer o seu salário sobrar todos os meses, você pode. Desde que você tenha um norte aí, você siga esse caminho, que você comece direitinho, tá? Então depois que você somou aí, fez sua lista, sua soma de gastos, você já sabe qual que é o seu padrão de vida, observe seus gastos. Observe para que você consiga definir onde que é possível reduzir. O que você pode reduzir ali? Às vezes você vai perceber o seguinte, que a manutenção do carro que você tem não cabe dentro do seu padrão de vida. Então aquele teu carro, naquele momento, não é algo que você possa bancar. Então talvez seja interessante você trocar o carro que você tem por um carro que custe menos, que a manutenção seja menor, que o seguro seja menor, que os pneus sejam mais barato, que consuma menos combustível. Talvez você vai perceber, na hora que você estiver fazendo esse exercício para você descobrir o seu padrão de vida, você vai perceber que a casa onde você está morando ainda não cabe dentro do seu padrão de vida. Porque o aluguel é muito alto, porque o custo de energia é muito alto, porque o consumo de água é muito alto, ou porque o condomínio é muito caro.
Então, tudo isso você consegue perceber olhando, observando o teu padrão de vida, observando a lista ali de teus gastos e percebendo que, poxa, isso daqui tá tirando muito do meu dinheiro. Então, se você não precisa, por exemplo, ter um carro que, sei lá, só para demonstrar status, que você pode ter um carro que seja confortável, mais popular, que caiba dentro do seu orçamento, então talvez seja interessante você trocar o carro. Se você percebe que a sua casa tá te demandando muito dinheiro, porque ela tem várias coisas, não sei mais o que consome muito, então talvez seja interessante você trocar de casa, ou você mudar algumas coisas na sua casa para que ela comece a te consumir menos, tá? E aí você consegue ajustando o seu padrão de vida para que ele caiba, para que ele seja menor do que o seu salário, para que você gaste menos com isso do que o que você ganha. Uma coisa que vai ser extremamente importante para você nesse momento de você reduzir o seu padrão de vida é você não se importar tanto com o que os outros vão pensar de você, tá? Então você vai perceber que quando você começar a reduzir seu padrão de vida, as pessoas vão começar a comentar. As pessoas vão começar a falar com você, mas por que você está trocando esse carro? Esse carro é ótimo. Mas por que... E às vezes o carro não tá nem fazendo sentido para você, porque você precisa de um carro que seja seguro, confortável, para te levar no teu trabalho e voltar para casa. Você não precisa de um carro que consiga rodar numa estrada. Você não precisa de um carro que precisa ter caçamba, porque você nem usa aquilo. Então, assim, pense sobre isso, se as coisas que você tem, elas combinam com o seu estilo de vida, com a vida que você leva. Porque se elas são caras e não combinam com o estilo de vida que você tem, não faz sentido você manter isso dentro da sua vida. Simplesmente para querer agradar os outros ou para demonstrar uma situação de status, entende? Então, se prepara. Prepara sua mente e cria aí uma barreira, se blinda com os comentários que você vai ouvir, porque você vai ouvir muita coisa quando você começar a reduzir seu padrão de vida. Você vai perceber que as pessoas vão começar a dizer que isso não vale a pena, as pessoas vão começar a dizer que como é que falam? Que a vida só se vive uma vez, que se você não aproveitar agora, pra que ficar guardando dinheiro pra depois, que você não sabe o que acontece depois e não sei mais o que. Então você vai ouvir muita coisa desse tipo, tá? E na maioria das vezes as pessoas estão também em uma situação financeira provavelmente não tão confortável. Porque quando a pessoa está numa condição financeira confortável, provavelmente ela vai te apoiar. Ela não vai criticar você porque você está trocando de carro. Muito pelo contrário. Ela vai falar assim, isso mesmo, se esse carro não está condizendo com você, vá lá, troca, pegue um outro carro, pegue tal carro. Ela vai até provavelmente sugerir um outro carro para você. Um carro que seja mais acessível, sabe? Então, assim, você só vai ouvir críticas, muito provavelmente você só vai ouvir comentários de pessoas que não estão numa situação financeira legal, tá? Ou pessoas que adoram demonstrar status, querer se exibir com o que nem pode. Então, assim, se prepara e não se importe com essas coisas que você vai ouvir, com esses tipos de comentário que você vai ouvir. Porque você vai ouvir muita coisa, tá? Então, fique de olho também, principalmente aí nos seus gastos variáveis, porque eles são muito flexíveis. Então, são os gastos variáveis, aqueles que mudam de valor a cada mês. Então, em um mês você gastou mais com gasolina, no outro mês você gastou menos com gasolina. Então, eles são muito flexíveis. Eles podem te ajudar bastante quando você tem um limite ali de gasto. Então, você coloca, tá, no máximo eu vou gastar R$350 com gasolina, que é o que eu preciso. Talvez se você trocasse de carro, pegasse um carro mais econômico, você gastasse menos. Então, esse vai ser o meu limite, eu não posso passar do meu limite. Ótimo, porque você já tá buscando garantir que você não vai deixar tanto assim a rédea solta sobre os seus gastos flexíveis. Você vai mantê-los sob o seu controle. Quando você não coloca um limite de gastos para esses gastos variáveis, o que acontece? Em um mês você vai gastar 350, no outro mês você vai gastar 300, no outro você vai colocar 400 e assim vai variando muito. Então isso faz com que em um mês você gaste menos, porém no outro mês você pode gastar muito mais e aí você não consiga fazer o seu salário sobrar. Então, para evitar que isso aconteça, fique de olho nos seus gastos variáveis e principalmente coloque um limite neles. Determine até tantos reais eu vou gastar com gasolina, até tantos reais eu vou gastar com supermercado. Até, por exemplo,
a luz está vindo de R$200, vou começar a economizar aqui para que eu gaste no máximo 150 com energia, ou no máximo R$80 com água. Vai sempre tentando controlar os teus gastos variáveis, e fica muito mais fácil controlá-los se você tiver um limite para isso, tá bom? Então, só para fazer um resumo aqui do que a gente falou nessa live, então o ponto mais importante é por onde você começa. Você começa pelo seu padrão de vida. Você começa conhecendo o seu padrão de vida, então você precisa descobrir qual é o seu padrão de vida, o quanto que você gasta por mês. Depois você começa a reduzir. Caso esse padrão de vida esteja superior ao que você ganha, ou ali no seu limite do que você ganha, você precisa reduzir o teu padrão de vida para 70% aí do seu salário, para que você consiga fazer sobrar 30%. Em resumo, é isso. Então, observe os seus gastos, principalmente os seus gastos variáveis, e de preferência coloque um limite neles para que você não gaste mais do que você pode. Então, você pode controlar essas coisas. Então, não fique esperando, não fique colocando as suas energias e as suas expectativas em coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar o quanto você ganha, você não pode controlar as coisas que podem acontecer, os imprevistos, ou até mesmo as coisas boas que podem acontecer no sentido ganhei uma comissão, ganhei uma bonificação, isso você não controla, mas você controla o seu padrão de vida. O seu padrão de vida está sob sua responsabilidade, está em suas mãos. Então, se a gente começa Então, se a gente quer fazer o salário sobrar, a gente começa por onde a gente tem controle. Por onde que a gente tem controle? Sobre os nossos gastos, sobre o nosso padrão de vida. Então, comece por aí, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira com essa live. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vejo vocês amanhã. Tchau!